Deus seja adorado, Deus seja glorificado nessa casa, em cada família, em nome de Jesus. 1 Coríntios 7,17. Quantos acharam? Dão um amém, dão glória a Deus. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e assim que ordene em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. As ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupe com isso. Mas se ainda podes, torna-te livre. Aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Textos, olha, são tesouros. Tesouros na palavra de Deus. Olha, vai ter uma festinha lá no Candomblé, que está repreendido em nome de Jesus, vai ter uma comemoração, vai ter um evento, vai ter... Não vai, irmão. Fica na casa de Deus. Plantados pelo Senhor. E no seu devido tempo, dá fruto. Dá fruto. Vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Não observe o dom. Nossa, aquele irmão, aquele pastor, nossa, a pessoa ora, a pessoa clama, faz maravilhas. O dom para que é, igreja? O dom é para a edificação do corpo de Cristo. Nós, ministros de Deus, somos garçons de vocês. Estamos aqui para servir, estamos aqui para lavar o pé, estamos aqui para amar, estamos aqui para perdoar, estamos aqui para orientar a vida de vocês, porque o bom pastor vê o lobo e guerreia contra o lobo. Aquele que não é pastor, mas é mercenário, vê o lobo e foge, traiçoeiro. Então, vigie. Estou com problema, estou com desafio, estou com luta, estou com dificuldade. Pastor, eu estou assim, assim, assim. Dá para o senhor orar? O senhor poderia me dar uma palavra? O senhor poderia me ajudar? Aleluia? É boa palavra, pastor? É boa palavra, igreja? É palavra de Deus, é conselho de Deus. E o pastor, como anjo da igreja, é também um pai espiritual. E nós, como filhos, eu aprendi desde cedo, quando me encontrei com Jesus. Quando eu estou com um problema, eu vou correr para o meu papai e vou contar tudo. Quero ser como criança, voltar à inocência e acreditar em Ti. Então, nós temos que crescer na estatura do varão perfeito, crescer na graça diante de Deus e dos homens. Olha o que Davi fala: Deus não é soberbo no meu coração, nem ando atrás de coisas grandes demais para mim. Aleluia. Coração puro, coração, o homem segundo o coração de Deus. Aleluia. A boca fala do que está cheio o coração. Amém? Aqui também é um hospital de Jesus. É lugar para a gente ser curado. Amém? Gálatas 4, do 8 ao 11. Vamos seguindo. Vamos comer, porque o manjar está à mesa. Gálatas 4, do 8 ao 11. O valor transitório dos ritos judaicos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses, que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses e tempo e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco.
misericórdia. Fala, Deus! Vocês entendem o que Deus está falando com vocês? Amém. Então, o papai, ele já deixou tudo escrito, preparado para a gente não ser enganado. Amém? Gálatas 6, do 11 ao 17. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia! Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Amém, igreja? E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Filipenses 3, 2. Quantos acharam? Amém. Vamos dando glória a Deus. Vamos glorificando. Aleluia. Aleluia. Acautelai-vos dos cães. Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Olha como Deus fala, falsa circuncisão. Porque não é nós que somos, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Aquele que não deixar casa, campo, pai, mãe, filho, esposa, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Perdi o rock, perdi o emprego, perco tudo mais quanto for necessário para ganhar a Cristo. Aleluia. Perdi o mundo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Verso 9. Não temos justiça própria que procede da lei, senão é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar ressurreição dentre os mortos. Aleluia! Vida eterna. Glória a Deus. Vocês estão sendo alimentados pela palavra poderosa do Senhor. Há um eterno peso de glória nessa casa, sobre cada um que aqui está. Colossenses 2, 8. Quantos acharam? Dá glória a Deus. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é para quem fala que Jesus não é Deus. Como os judeus messiânicos falam, Jesus não é Deus. Ele é apenas um Messias, ele é apenas um ungido. Eu fico com a palavra, e vocês? Amém. Nele habita
corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aleluia! Quantos circuncidados em Cristo tem aqui hoje? Aleluia! Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Aleluia! Agora fala a verdade. Abandonar esse Deus que perdoa o pecado e dá a vida eterna, a pessoa não pode estar em sã consciência. Verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Na cruz é a vitória do cristianismo. Na cruz é a vitória de Jesus. Haviam dois, um à esquerda, outro à direita, dois ladrões. Se tu és o Cristo, Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a mim também. Aí o ladrão entra no meio do diálogo. Porque falas assim, você e eu somos malfeitores. Este não merecia estar aqui conosco. Jesus, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aleluia! Jesus, o que falou para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje, Deus quer salvar a gente aqui nessa terra. Aleluia! Glória a Deus. É hoje. Tito 1, 10. Tito 1, 10. Vamos achar, vamos dando glória a Deus. Vai andando. Eu facilitei a pregação na sequência. Vamos andando. Passa um livro, passa dois, passa Timóteo, chega em Tito e vai glorificando o Senhor. Aleluia. Os falsos mestres e as falsas doutrinas. Acharam aí, meus irmãos? Tito 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente da circuncisão. Olha aí. Quem eles são? Da circuncisão. Está falando dos judeus. Judeus querendo enganar os cristãos para sair da casa do Pai. Que Deus abra os olhos dos filhos para que não saiam jamais da casa dele. Amém? Verso 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, com contos, histórias, ensinos, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Olha aí, essa é a batalha. Ouvir, aliás, quantos aqui comeram pão nosso cada dia hoje? O pão nosso de cada dia papai tem dado. Quantas bocas espirituais vocês têm? Uma? Ok. Para comer o pão nosso cada dia, nós temos uma boca natural. Eu estou perguntando, quantas bocas espirituais nós temos? Alguém se arrisca? Duas. Quais são? Os ouvidos. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos, temos fé, nos alimentamos. Quando paramos de ouvir a palavra de Deus para ouvir as coisas do mundo, aí é o perigo.
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Essa Bíblia fechada é um livro qualquer. Quando abrimos, é Papai falando conosco. Amém? Então, quando o Senhor fala conosco, é para o nosso bem ou ele é um pai carrasco? Hã? É para o nosso bem, amém? Aleluia. 1 João 5, do 6 ao 12. Aperta o cinto, agora o caminho vai ficar estreito. Vai ficar estreito para alguns, né? Eita Jesus! Nós amamos a tua palavra, Senhor. 1 João 5, verso 6. Quantos acharam? Dão glória a Deus. O tríplice testemunho sobre Cristo. E este é aquele que veio por meio da água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Alguém que chama Deus de mentiroso, será que vai alcançar o céu, a vida eterna? É algo para refletir. Eu não acredito em Jesus, não acredito em Bíblia, esse negócio de Deus, não é olha, para falar a verdade, nem culto religião. Tá bom, nós não estamos falando de religião, estamos falando de Deus. Aleluia. Verso 11: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem. Apocalipse 20. Presta atenção agora. Olha para mim. Olha para mim. Glória a Jesus. Eu vou ler Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e ali entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Amém. Vem cá, por favor. Aleluia. Vamos fazer uma pergunta aqui para ele. Qual é o seu nome? Hã? Felipe. Felipe faz aniversário quando? 23 de setembro. 23 de setembro. 23 de setembro nós vamos dar uma festa para o Felipe. Quantos vão se alegrar com a festa do Felipe? Na festa do Felipe vai ser um buffet com muita bênção para comer e se alegrar no aniversário do Felipe. Só que nós vamos fazer algo organizado, amém, igreja? Nós vamos dar essa festa para o Felipe, vamos fazer o convite e a lista de convidado. Quem não tiver o nome na lista do convidado e não tiver o convite, vai ficar do lado de fora. E o segurança não vai deixar entrar.
Para entrar no céu é a mesma coisa. Se a pessoa não tiver o nome no livro da vida, ela não pode entrar no céu. Entende, Felipe? Jesus Cristo, Ele quer te dar a vida eterna. E Ele te convida hoje a você confessar Ele como Senhor Salvador, para que o teu nome esteja escrito no céu. E aí, você vai se tornar filho de Deus, você vai ter uma nova vida, você vai ser morada de Deus, você vai se tornar uma nova criatura, você vai ganhar uma família da fé. Você aceita? Você quer dar vida para Jesus? Amém? O Felipe é um jovem corajoso. E a Bíblia fala que os covardes não vão entrar no céu. Agora, há mais pessoas aqui nessa casa hoje que também querem a nossa oração junto com o pastor, junto com a igreja, fazer parte, não da igreja, não ser um religioso, mas se tornar um filho de Deus, muito amado, e poder viver eternamente no céu, onde não há choro, não há dor, não há sofrimento, não há corrupção. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé e que as pessoas que querem se tornar filho ou filha de Deus, vem aqui na frente também, nós vamos orar. Porque se você não sabe aonde você vai passar depois que você morrer, se você tem medo da morte, se você não tem certeza aonde você vai, o pó volta ao pó, o espírito volta a Deus para ser julgado. Se não tiver o nome escrito no livro da vida, é a segunda morte, a morte eterna. O que você escolhe? Morte eterna ou vida eterna? É o convite que Deus está fazendo hoje. Tem mais alguém que quer dar vida para Jesus? Vem aqui na frente, nós vamos orar. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Pode ser, por favor. Vocês têm Jesus? Glória a Deus. Está o filho do Senhor? Amém. Deus abençoe. Você, amado irmão, você tem Jesus? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Grande e maravilhoso Deus de Israel. Glorioso e maravilhoso. Vamos orar? Ó, toda a igreja repete comigo, por favor. Aleluia. Toda a igreja repete comigo, por favor. Senhor Jesus, eu falo o seu nome. Reconheço e sou pecador. Senhor Jesus, com a minha boca, eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. Com o meu coração, eu acredito
dia ressuscitou. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Ordena agora que o teu anjo escreva o meu nome no livro da vida aí no céu. Senhor Jesus, envia agora a tua promessa, o Espírito Santo. Espírito Santo, seja bem-vindo. Eu consagro a ti o meu espírito, a minha alma, o meu corpo. Eu consagro a ti até o meu último fôlego de vida aqui na terra. Toma, Senhor Jesus, o controle, o governo, a soberania da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Pede para eles virar para eles. Aqui temos a irmã Felipe e a... Amém. A igreja estende a mão para eles. Sejam bem-vindos à família da fé. Jesus te ama e nós também. A partir de hoje, nós somos a tua família. Conta conosco. Nós te abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade.